Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando e nessa sessão do curso de Programação em Python para análise de dados, iremos aprender a trabalhar com objetos, que vai ser uma figura aí que a gente vai utilizar no decorrer de todo o curso, certo? Então nas aulas prévias a gente viu qual que é o ciclo comum de análise de dados, como instalar pacotes, bibliotecas no Python, quais as bibliotecas que a gente vai utilizar de fato no dia a dia de análise de dados e também é como estruturar e aprendemos a executar, escrever códigos ali no Google Colab. E aí na aula de hoje a gente vai entender o que são essas figuras, esses objetos, como que a gente cria eles, como que a gente atribui nome a esses objetos e também outras questões das suas funcionalidades, certo? Bom, então o que seria um objeto em uma linguagem como Python, que vale dizer é uma linguagem orientada a objetos. Então, Python, assim como várias outras linguagens, ela tem essa característica de ser orientada a objetos. E o que são objetos? Ele pode ser qualquer coisa, literalmente, dentro do Python. Então, tudo que você tem, tudo que existe ali dentro do Python, a gente pode dizer que é um objeto. E essa definição, né, ela é um pouco, bastante aberta, na verdade, né? Então, objeto, você pode pensar, né, nessa palavrinha aí, objeto, como um espaçozinho, uma pequena parcela que vai ser ocupada da memória do seu computador, né, quando você cria, quando você armazena ali uma informação na linguagem de programação Python. Então, quando você importa uma tabela de dados para o Python, vai ser ocupado ali um espaço de memória no seu computador. Esses dados vão ficar armazenados na memória. E isso vai ser acessível para você dentro do Python, dentro ali do ambiente de programação, através do nome, né, desse objeto que você for definir. Certo? Na prática, né, a gente costuma utilizar os objetos, né, para justamente armazenar informações, dados, né, que a gente vai utilizar em uma análise de dados. Certo? Então, como que a gente cria um objeto? Vamos abrir aqui um Google Colab. Então, estou aqui no meu Google Drive, vou abrir o Google Colab para a gente mostrar na prática como que você vai criar, né, esses objetos. Às vezes, para iniciantes, isso pode ser um pouco não intuitivo, né, mas vamos demonstrar na prática para facilitar o entendimento. Então, está aqui o meu Jupyter Notebook no Google Colab, vou chamar de PAD06. E aí, para criar um objeto, então vou colocar aqui um comentário: criar um objeto no Python. Você vai seguir a sintaxe. Então, sintaxe vai ser igual nome objeto, colocar só objeto, colocar completo objeto, igual o valor que ele vai receber. Então, é bem simples. Então, você define um nome para esse objeto. Então, por exemplo, objeto, vou chamar aqui de A. Você dá um espaço, por convenção, tá? Para facilitar a leitura, não deixar todas as informações juntas, né? Assim como no português a gente escreve as palavras separadas, né? Por espaço. Aqui vamos tentar também escrever a sintaxe aqui do Python, né? Na medida do possível, do convencional, separado por espaço. Então, nome do objeto, espaço, igual. Esse igual, ele é um operador de atribuição. Eu quero atribuir o objeto, por exemplo, número 1. Então, 1, a gente pode dizer que esse número 1, dentro do Python, ele é um objeto. Eu quero atribuir esse objeto número 1 ao nome que eu estou chamando aqui de A. Então, informalmente você vai dizer o objeto A é igual a 1. Mas a definição mais técnica, né, seria o objeto 1 vai ser atribuído, vai ser associado, né, ao nome A. E aí você pode utilizar esse nome A para acessar o valor que está nesse objeto. Nesse caso aqui o valor é igual a 1. Certo? Então assim você cria um objeto e aí você dá um Ctrl Enter aí para executar esse comando. Vou criar uma nova célula aqui. Você pode imprimir o objeto, ele vai te entregar o valor que está armazenado dentro desse objeto aí na memória do computador. Então, dá um executar aqui, ele me trouxe aqui que no objeto A tem o número 1 armazenado dentro dele.
certo? Então é bastante simples a criação aí do objeto. Bom, seguindo adiante, você vai obviamente ter algumas regras, né, em questão de nomenclatura que você vai definir para esses objetos. Então vamos exemplificar aqui na prática, só mencionar antes que o que você pode e o que você não pode utilizar, né? Então, em nomes de objetos, você pode utilizar letras, números e underline, certo? Então, tudo isso você pode utilizar ali nos nomes dos objetos. Mas você não pode iniciar o nome do objeto com números, certo? Então, você pode utilizar tudo isso aí, mas não pode iniciar com números. E além disso, tem o que a gente chama de palavras ou keywords reservadas, que são nomes, né, vamos dizer assim, da própria construída por padrão, né, vamos dizer assim, vem de fábrica do próprio Python, né, justamente que já tem uma função, né, dentro da linguagem própria, né, definida por padrão. Então, palavras como aquela import, que a gente utilizou para importar bibliotecas, if, valores lógicos como true ou false, então verdadeiro e false, e none, são palavras que a gente chama de reservadas e você não deve utilizar essas palavras para nomear um objeto. Se você tentar, vai ser gerado um erro, certo? Se você quiser saber a lista completa de palavras reservadas que você não deve utilizar, tem aí o link e está aqui a lista, certo? Bom, então vamos lá para o Python para exemplificar. Primeiro que é permitido. Então, eu posso usar letras, números e underline. Então, A é igual a 1 é permitido. Então, Ctrl Shift Enter. Ele não me gerou nenhum erro, executou o comando. A1 igual a 1 também é permitido. Eu estou utilizando letras e números, certo? Posso utilizar também a underline 1, se eu quiser. Ctrl Shift Enter. Eu esqueci de colocar igual a A. Então, para você armazenar um texto aqui no Python, tá? Você utiliza as aspas, tá? Então, quero armazenar aqui qualquer texto. Eu utilizo aspas, insiro a informação dentro e salvo isso em um objeto. Então, Ctrl Shift Enter. E aí tá aí. Eu usei letra, underline e número, certo? Eu posso iniciar também com underline, se eu quiser. Então, underline A é igual a 2. Não me gerou nenhum erro. Posso utilizar underline 1A, por exemplo, igual a A. E aí tá aí. Então, tudo isso daqui é permitido, né? Você pode utilizar letras, números e underline. O que não é permitido, então vou colocar aqui, ó, não permitido, é iniciar um nome de objeto, né, com números, né? Então, 1 igual a 1 vai me gerar um erro. Ctrl Shift Enter, tá aqui, ó. Não consegue atribuir para um literal, que é um número aqui. Então, um número como um nome de objeto igual a um valor que é um outro número, não vai ser permitido. Então, se eu colocar um A, também vai gerar um erro. Ctrl Shift Enter. E aí está aqui, ó, erro de sintaxe inválida. Não é permitido. Da mesma forma, se eu colocar um underline, por exemplo, igual a também vai gerar um erro, certo? Sintaxe também inválida. Bom, além disso, você não consegue utilizar ponto, né? Então, a ponto a, por exemplo, igual a 1, você não vai conseguir definir esse nome. Esse ponto aqui ele vai ter uma função específica dentro do Python, certo? Então, ele apresenta aqui que inteiro é int, né, que é o tipo dessa expressão aqui, desse número dentro do Python, né, um número inteiro. Então, objeto inteiro, do tipo inteiro, não tem atributo a.
Então, o ponto aqui ele vai ter outra função, você não pode separar aí as palavras, né, com ele, para nomes de objeto, certo? Da mesma forma, a.1, por exemplo, também não vai funcionar, certo? É, outra coisa importante que às vezes iniciantes de repente vai querer fazer, né? Você não pode colocar espaço, né? Então, A espaço B, por exemplo, igual a 1, não vai funcionar também. Então, Ctrl Shift Enter, ó, sintaxe inválida, certo? Da mesma forma, if, então, A if em B, esse if, na verdade, vai ser um operador, né, de diminuição aqui no Python, né? Então, você não consegue atribuir um valor para um objeto menos o outro, né? Então, você teria que aqui, no caso, separar com underline, certo? E acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo. E as palavras reservadas que você também não consegue utilizar. Então, por exemplo, ali é, o, a palavra reservada if igual a 1, você também não vai conseguir. Vai ser gerado aqui um erro de sintaxe inválida, porque essa palavra if aí, ela como se fosse uma função, tá? Uma estrutura condicional que a gente tem no Python, né? Ela vai ter uma utilidade, né? E uma sintaxe a ser seguida em específico. Ela não serve para você atribuir valores a ela, certo? Então aí esses detalhes. E obviamente esses exemplos que são bastante didáticos, né? Na prática você não vai utilizar todos esses estilos aqui, né, em um mesmo código. O interessante é você adotar um único estilo, né? Ao longo do curso a gente vai utilizar bastante o underline, né, para caso a gente precise separar palavras, tá? Bom, dito isso, vamos seguir adiante. E um último detalhe que eu esqueci de comentar é que o Python diferencia letras maiúsculas e minúsculas. Então, vamos voltar aqui. Então, se eu colocar A igual a 1 e Azão igual a 1, esses objetos, né, eles vão ter o mesmo valor, obviamente, né? Só que nomes, né, vai ser associado nomes a esses valores diferentes. Na prática, né, o que vai acontecer por trás dos panos, né, tecnicamente, né, é que esse mesmo valor A na memória do seu computador, ele vai ter dois nomes que você consegue acessar ele através do Python, certo? Mas o Python, né, se você for montar aí um script, né, um código de análise de dados, se você utilizar um nome de objeto tudo minúsculo e lá na frente iniciar, por exemplo, a primeira letra em maiúsculo, né, não vai funcionar. Então, tem que tomar cuidado aí com essa questão de diferenciação de maiúscula e minúscula. E é isso, só um detalhe, né, que na verdade isso daqui, né, vai ser o mesmo valor na memória, né, e aí, como eu comentei, nesse caso que ele vai ser acessado com nomes diferentes. Então até poderia dizer que é o mesmo objeto, né, por ser o mesmo valor na memória, mas ele tem nomes diferentes. Bom, seguindo adiante, vamos ver agora a questão da cópia e modificação de objetos. Então você consegue, a partir do momento que um objeto está criado, vou colocar aqui Python diferencia minúsculas e maiúsculas. Então a partir do momento que um objeto está criado, você consegue copiar ele. Então copiar objetos. Copiar entre aspas, porque é justamente quando você tem o objeto A igual a um já criado, e você cria um objeto B igual a A, você está copiando, né, o objeto A nesse objeto B. Na memória do seu computador vai ficar o mesmo valor número 1, né, armazenado ali, com um novo nome diferente. Então tem o nome A associado a esse objeto número 1 e o nome B também associado a ele, certo? Então é copiar entre aspas, por isso que eu coloquei entre aspas. E aí se você printar aqui
Vou colocar aqui, ó, print para imprimir esse valor A e print B. Se eu colocar sem essa função print, ele só vai imprimir a última linha, tá? Então, por isso que eu estou utilizando ela. Então, tá aqui, ó, o A e o B, os dois têm um valor igual a 1. E aí, se você modificar, por exemplo, esse B igual a, por exemplo, 1 mais 1. Então, eu quero salvar o resultado dessa expressão aí no objeto B. Vou imprimir ele, vou imprimir, na verdade, o A aqui para a gente. Opa, deixa eu rodar aqui de novo. Então, tá aqui, ó, vou criar uma modificação no objeto B. Então, modificar uma das referências ou nomes, né? E quando a gente executar isso daqui, eu atribuir resultado igual a 2 no objeto B, e no caso do objeto A, ele não foi modificado. Então, a gente copiou o A, mas quando a gente modifica uma das referências, né, um dos nomes, né, associado ao objeto, a modificação só é feita nessa referência. A referência original, que é o A, né, ela mantém o mesmo valor. Isso daqui é importante você saber, né, porque algumas linguagens isso pode ser diferente, não sei qual que seria o teu background, né, então é interessante você saber essas tecnicalidades aí, certo? Então, dito isso, vamos seguir adiante. Aí vai ter uma questão, né, que isso que eu acabei de comentar, né, é válido para objetos. Vai ter dois tipos de objetos, né, aqui no Python, também outras linguagens, na maioria, que são os objetos que são mutáveis, ou seja, você pode modificar eles, e os objetos que são imutáveis. Então, isso que eu acabei de mencionar é válido aí para objetos imutáveis, que você não consegue modificar eles, né? Então, por exemplo, um texto, né, que a gente chama de string aqui no Python, né, você não consegue modificar depois que você cria ela, né? Você não consegue, por exemplo, modificar. Eu salvo, por exemplo, essa string no objeto chamado texto. Você não consegue pegar esse objeto texto, né, e, por exemplo, trocar, por exemplo, esse x aqui. Até tem formas, né, de você fazer isso, né, mas daí seria através de outros métodos, né, de cópia e modificação. Então, esses objetos que são imutáveis no Python, né, você copia eles, você modifica. Quando você modifica, né, uma das referências, você cria uma cópia. Nos objetos que são mutáveis, quando você copia eles, que é o que eu fiz aqui, ó, B igual a A, ao modificar, por exemplo, B, você também vai modificar o objeto original, que seria o A. Então, isso é o caso dos objetos mutáveis, que a gente vai ver aí nas próximas sessões, que é, por exemplo, data frames, listas e assim por diante, tá? Então, tem esse pequeno detalhe, a gente vai ir detalhando, né, no decorrer do curso. Bom, e por último, né, vamos ver a questão aí dos tipos de objetos, porque justamente, né, praticamente todas as funções, né, que a gente vai trabalhar no dia a dia de análise de dados, elas funcionam para determinados tipos de dados que você vai passar para elas, né? Então aqui a gente está trabalhando até aqui, né, com números e textos. Vai ter funções que funcionam com números, vai ter funções que funcionam somente com textos. E vai ter funções que funcionam com ambos, né? Assim como também operadores. Então, vamos colocar aqui, ó, obter o tipo do objeto. Então, eu vou criar aqui um objeto. Como que você vai poder saber essa informação, né? Justamente para saber como utilizar ela. Vou criar aqui um objeto w igual a 1, x
igual a, y igual a um valor lógico, true, verdadeiro, e z igual a um tipo none, certo? E aí como que você obtém, né, se você não, de repente tem uma informação armazenada, mas você não sabe qual que é o tipo, né, como que você obtém ele? Então, você chama a função de fábrica e type, aí passa deixa eu rodar aqui para criar esses objetos, você passa o nome do objeto para ela. Então, type w, ele vai te informar aqui que esse valor aqui é um número do tipo inteiro, certo? Vai ter também do tipo decimal ou float, como é chamado aqui no Python também, tá? Type x vai ser um texto, então no Python é chamado de string. Type y vai ser um valor lógico, ou como é chamado aqui no Python, booleano. E por fim, type z vai ser um valor none type, certo? No Python vai ter toda uma hierarquia, que eu acho que eu coloquei aqui o link, tá? De tipos, vai ter em algum lugar aqui no material, tá? Esse data model aqui, tá? Você consegue ver ali a hierarquia desses tipos, tá? Na prática, né, no dia a dia, o que você tem que saber, né, é basicamente, você não precisa ter em mente exatamente essa hierarquia, a gente pode entender os tipos independentemente, tá? E aí, isso é importante por quê? Justamente por aquilo que eu comentei, né, de que funções e operadores vão funcionar conforme, né, esses tipos, tá? Então, por exemplo, se eu somar 1 mais 1, o Python vai me entregar 2, número inteiro 2. Se eu utilizar esse mesmo operador de soma aqui no Python, só que ao invés de passar números, eu passar textos, então, por exemplo, texto 1 mais texto 1. O Python, ele também vai, não vai somar, né, mas vai também funcionar esse operador de soma, né, com textos, com strings. Então, ao invés de somar, ele vai concatenar esses textos. Então, qualquer palavra que tem aqui e aqui, ele vai juntar em uma única string, em um único texto, certo? E aí pode ter funções, pode ter operadores que não vai funcionar, né, para esses diferentes tipos, tá? Então, por isso que é importante você conhecer justamente o tipo que você está trabalhando, justamente para poder utilizar corretamente as funções, certo? Então, seguindo adiante, daqui a parte de como você obtém os tipos, e esse é o resumo da aula, certo? Então, basicamente você está aprendendo aqui, né, como lidar com objetos no dia a dia, e é o que a gente de fato vai fazer, né, em uma análise de dados. Esses são todos os aspectos importantes para você conhecer antes de partir lá para a parte de importação de dados, né, e aí de repente você não sabe o que tem armazenado na memória do seu computador através do Python, né, e você não sabe como tratar ela para poder utilizar as funções. Então, por isso que é importante essa aula aqui. Certo? Então, se ficar alguma dúvida, é só mandar lá no suporte análise macro. Vou ficando por aqui e até a próxima.